Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, muito bom dia. Mais um programa Mercado Futuro nesse novo formato. E hoje o assunto vai ser etanol, energia, vamos falar assim. Vocês sabem que petróleo acho que ainda se eu estiver errado, eu serei corrigido prontamente, a commodity mais negociada do mundo. E o preço do petróleo não é uma coisa que algum presidente de um país, ainda mais na América Latina, pode dizer, não, não quero que aumente, eu quero que aumente. É uma commodity mundial. E o que move o mundo é dinheiro, e energia é dinheiro. Bem, meu entrevistado de hoje, além de entender de mercados, principalmente do mercado de energia, ele também é músico, pelo que eu sei, eu vi outro dia um programa que ele gravou com um compadre meu, Carlos Raiz, que até o conjunto que ele tem um conjunto cover dos Beatles, ele conhece todas as músicas dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand, e por aí vai. E Roberto Carlos, ele também gosta bem, ele canta todas, de cor e salteado, de trás para frente. E, além disso tudo, é um experiente analista de mercado, com experiência nacional, internacional, viveu em Nova York, conhece esse mercado como ninguém. Trata-se do meu amigo, que você já conhece, Arnaldo Luiz Correia, o CEO da Archer Consulting. Arnaldo, muito boa tarde, bom dia, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, como sempre. E o mercado de energia está pegando fogo, né? Pelo menos aqui no Brasil, muita notícia, muita controvérsia, trocaram o presidente da Petrobras. Como é que você, como analista, está vendo isso e os reflexos que isso traz a esse mercado tão importante? Oi, Resti, muito prazer estar com você agora nesse novo formato, que para mim é ruim, porque normalmente a gente, depois da entrevista, sempre saía para tomar uma caipirinha sem álcool, né? Claro. E almoçar ou jantar. Mas vamos ter esperança que essa fase vá passar. Resti, toda vez que você intervém numa commodity, o preço a ser pago por isso é muito grande. Nós já vimos isso várias vezes no passado, e o mercado ele é cruel para esse tipo de interferência. Eu acho que o pior que aconteceu com o Brasil foi o fato de o presidente ter feito essa intervenção, que dá uma sinalização muito ruim para o investidor estrangeiro. Você vê que nós vimos, na semana da intervenção do presidente, nós vimos uma saída de 13,8 bilhões de reais por parte dos estrangeiros. Ou seja, o dinheiro vai embora quando ele sente insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica provocada por essa intervenção do presidente, ela se alastra não apenas no mercado de energia, de petróleo, mas no mercado de energia elétrica, porque ele falou que ia botar um dedo também na energia elétrica. Nós estamos com uma equipe muito ruim, gente bastante incompetente, que realmente nos deixa perplexos com a falta de habilidade, com o total despreparo de um presidente da República que governa com o fígado e raciocina com o intestino grosso. Então, você vê que ontem nós tivemos, essa semana recentemente, tivemos o ministro Guedes falando numa live, dizendo que o Brasil pode virar uma Venezuela em 1 ano e meio ou uma Argentina em 6 meses. É claro que dentro do contexto que ele falou, ele quis dizer uma outra coisa se não houvesse as reformas, mas o que foi para a mídia foi que o Brasil vai se transformar numa Venezuela em 1 ano e meio. Quer dizer, é de uma falta de profissionalismo, é de uma falta de comprometimento com o país, que realmente deixa a todos nós embasbacados, principalmente aqueles que, como eu e muitos dos teus ouvintes e os telespectadores, votaram no Bolsonaro para exatamente tentar sepultar toda essa política errada que foi
implementada pelo PT, principalmente no que diz respeito a preços controlados de combustível. Quando o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras, aquilo foi uma virada completa, uma mudança, uma quebra de paradigma. Eu até escrevi sobre isso na época, porque finalmente as usinas iam ser capazes de não apenas fazer o hedge do açúcar, como elas normalmente fazem nas bolsas internacionais, o hedge de proteção de preço, como poderiam também, uma vez que agora o petróleo e no Brasil a gasolina iria refletir o preço internacional, seria muito mais fácil para as usinas se protegerem. Ou seja, seria um grande passo a ser dado na implementação de uma gestão de risco profissional e adequada para o setor. Com essa fala do Bolsonaro, eu acho que muita coisa ficou para trás e ele só está quieto nesse momento porque o mandato do atual presidente vai até o dia 20 de março. Então, a gente não sabe o que é que o presidente vai fazer depois do dia 20 de março, né? E esse militar que vai assumir a presidência não conhece absolutamente nada de petróleo e vai ser mais um desses generais com pijama a ocuparem os cargos no governo. Você vê que hoje, com raríssimas e honrosas exceções, nós temos aí o governo cargos de ministros sendo ocupados por pessoas que desconhecem a sua própria área de atuação, né? E o presidente faz isso porque ele é temeroso que qualquer pessoa possa lhe fazer sombra, porque eu acho que ele reconhece a sua inegável disfunção cognitiva. Então, eu acho, Resch, que nós vamos ter ainda 22 meses agonizantes até o final do mandato do presidente, e isso se ele não concluir o seu projeto de jogar o Brasil pelo abismo, né? Eu não descarto, inclusive, aliás, não sou eu que descarto, a gente não pode descartar, inclusive, atos inconstitucionais que ele possa vir a fazer para permanecer no poder, como já alertaram aí renomados juristas, o próprio Miguel Reale falou sobre isso, e alguns analistas políticos, assim o Merval Pereira, o professor Vila, o próprio Zé Neumann e Pinto. Quer dizer, não é um Zé Ninguém que está falando isso, não é um boçal que usa de Twitter, porque já que as mídias sociais deram voz a pessoas que não conhecem absolutamente nada de coisa nenhuma, mas se dão no direito de falar insanidades toda hora. Então, a minha preocupação com o país é muito grande. Eu acho que eu nunca tive tão pessimista assim, nem mesmo no tempo da Dilma. Eu não estou fazendo aqui nenhuma reverência aos governos do PT. Acho que os governos do PT foram horríveis, mas eu estou fazendo uma referência principalmente ao estelionato eleitoral que foi praticado pelo presidente, que fez com que nós todos pensássemos que agora sim o Brasil vai tomar o rumo. A gente não pode esquecer que o principal mote do presidente foi menos Brasília e mais Brasil, e a gente viu que tudo isso daí foi uma farsa incomensurável. Quer dizer, vamos aí ter mais 22 meses agonizantes, né? Um presidente que a cada hora que abre a boca provoca crise e prejuízo para o país. Eu não sei até quando nós, pagadores de impostos que somos e votamos nesse cidadão, com o objetivo principal, não da vida política dele, que era nula, mas de nos livrarmos do PT, vamos aguentar ter no poder uma pessoa irresponsável, desequilibrada
despreparada para governar o país. Não é uma brincadeira. Ok. Arnaldo, bela análise. A gente vai já por um primeiro intervalinho e nós voltamos rapidamente. É muito rápido. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje nós estamos falando do mercado de energia, falando um pouco mais de política do que do mercado, mas agora, neste bloco, vamos ver tudo que o Arnaldo falou pode refletir aí nos próximos tempos, porque, se eu não me engano, logo tem uma safra nova de cana aí, e os produtores, as usinas, elas costumam fazer hedge, para a gente saber se esse ano, com todo esse tumulto, será mais açucareiro, mais etanolzeiro, sei lá como é que chama isso. Vamos ver Vamos ver o que o Arnaldo pensa disso. Arnaldo, vamos lá. Olha, eu acho que, independentemente da pandemia e do estrago que ela provocou na economia global, as usinas não podem se queixar do ano de 2020 e certamente não vão se queixar também do ano de 2021. Foi um ano em que nós tivemos preços extremamente remuneradores, tanto para o açúcar quanto para o etanol. Foi um ano em que as usinas tiveram oportunidade de diminuir endividamento de maneira bastante significativa. O Brasil retomou a sua participação robusta no mercado. Para você ter uma ideia, Resch, né, nos últimos 12 meses o Brasil exportou, ele exportou em adicional 12,7 milhões de toneladas de açúcar, que foi o que nós jogamos no mercado internacional em adição comparativamente aos últimos 12 meses, que serviu, de certa maneira, para suprir alguns países que que tiveram problemas com as suas safras e tiveram uma produção menor e uma quebra e não puderam suprir o mercado, entre eles, principalmente, a Tailândia. A Tailândia teve uma seca violenta e teve uma redução de produção de 12 para 8 milhões e meio de toneladas. Uma redução substancial. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar é que a produção mundial ela tem crescido praticamente marginalmente, não chega a 1% se a gente pegar a média suavizada dos últimos 5 anos, pega uma média móvel dos 5 anos, compara essa média com a média móvel de 5 anos atrás, né? Se a gente suavizar essa curva, a gente vai ver que teve uma variação aí pequena de 0,63 ao ano. Por outro lado, o consumo também ficou praticamente na mesma coisa, cresceu muito pouco. Só que o que a gente não sabe ainda, porque nós não temos números ainda atualizados, é quanto que o consumo de açúcar foi afetado na pandemia, né? Porque nós tivemos vários países em lockdown, né? E eu gosto de usar principalmente o exemplo da Índia, que teve um lockdown extremamente rigoroso no mês de maio, 2 meses logo depois do início da pandemia, maio passado. E o mês de maio, eu não sei se você sabe, ele é um mês que, assim como no Brasil, mas lá com maior intensidade, é o mês das noivas, é o mês das festividades. Muitas festas de casamento ocorrem na Índia durante o mês de maio. São grandes festas, né? Festas que às vezes duram 2, 3 dias. E coincidiu também, embora seja uma data móvel, como vocês sabem, mas coincidiu também com o Ramadã. Você sabe que o Ramadã é um período de jejum para a religião muçulmana, mas nós ocidentais achamos que o jejum é direto. Não, o jejum é apenas enquanto o sol está no céu. No momento em que o sol se põe, começam
as festividades e as grandes comilanças. Então, é um período de consumo muito grande. E a Índia tem 170 milhões de muçulmanos. Então, a gente estimou aí que nesse período, apenas no mês de maio, houve uma retração de consumo de 1,5 milhão de toneladas de açúcar, que é extremamente significativa em termos globais, né? Então, a gente não tem esse número ainda, mas certamente houve uma diminuição desse consumo. A única notícia boa que a gente pode ter em termos de consumo de açúcar, primeiramente, uma coisa interessante. O consumo per capita de açúcar no mundo, ele tem caído. O Brasil é um dos que mais caiu. Para você ter uma ideia, se nós compararmos o consumo per capita do Brasil, a queda dele em 5 anos, ela é quase de 8 quilos. A gente consumia 50 e poucos, 58 quilos ou mais, 60 quilos de açúcar per capita por ano. Imagine isso, Resch. Você consome 60 quilos de açúcar por ano. Você consome 5 quilos de açúcar por mês. Claro que você não consome o açúcar, mas você consome o açúcar na cerveja, no ketchup, no bolo, no pudim, na gelatina, no doce, na cerveja, no refrigerante, uma série de consumos indiretos, consumo de produtos industrializados. Então, o consumo no Brasil é muito grande. Eu acho que essa geração saúde acabou por optar por um decréscimo nesse consumo, e o que a gente viu aí é que houve uma queda bastante significativa. Mas olha só, você fala assim, bom, então agora o Brasil não está consumindo açúcar? Não, agora nós estamos consumindo só 50 quilos por ano. Quer dizer, é um consumo ainda muito grande, né? Para você ter uma ideia, o que isso representa, olha só, o consumo per capita na Índia é de 21 quilos per capita por ano. É metade do nosso. Na China é de 10 quilos. É 1/4 do nosso consumo. No entanto, e mesmo países que são hoje os líderes de consumo, o que eu quero dizer é o seguinte: o consumo de açúcar per capita só vai subir praticamente em países asiáticos, né? A China vai passar para está crescendo o consumo per capita dela, mas é muito pouco, né? Muito pouco. Esse não é o principal, mas acontece que nós estamos falando de 1,435 bilhão de pessoas. Quer dizer, se um cara desse comer uma colher de açúcar a mais por dia, ele já faz toda a diferença, né? E o consumo per capita mundial, ele vai crescer, como eu te disse. Índia cresce, né? Vai passar dos atuais 28,5 para 32 em 5 anos. O que mais? A China vai passar hoje dos seus 10,5 para 10,9, não é um aumento muito grande, mas tem um volume extraordinário. O Brasil vai sair dos 50 quilos e vai para 48,8, segundo o nosso estudo. A Indonésia passa de 26 para 29. Você imagina, em 5 anos, cada indonésio vai passar a consumir 3 quilos a mais de açúcar por ano, né? E o Paquistão também é um país que consome bastante. Então, resumindo aqui a história, o consumo nosso de açúcar vai continuar crescendo graças, principalmente, metade desses países. Metade do aumento do consumo, que a gente estima em 1,15, lembra que eu falei que estava crescendo 0,78. Mas devido a esses países asiáticos, cuja economia continua pujante e tudo mais, esses caras vão segurar o consumo de açúcar no mundo, que hoje está em torno de 173 milhões de toneladas por ano e vai chegar em 184 na safra 25-26, ou seja, daqui a 5 anos.
Tá, e me diz uma coisa, desses 170 e tantos milhões de toneladas, o Brasil participa com quanto? 20, 30? Não, boa pergunta. Exportando. Sim. Você tem duas coisas. Quanto que o Brasil participa do mercado, porque tem duas coisas. Esse daí é o mercado total de consumo de açúcar. Claro que você tem os países que produzem e consomem açúcar, né? O maior consumidor de açúcar do planeta é a Índia, são 31 milhões. Aí seguido pela Europa, que consome 18,5, desculpe, vai consumir 18,5, a China, que consome 15,7, aí você tem os Estados Unidos, que consomem quase a mesma coisa que a gente, 11 milhões de toneladas. Só que lá eles têm uma população 50% maior. Quer dizer, o americano consome menos açúcar e ainda consome bastante. Consome 32 quilos de açúcar per capita por ano. Tá? A Europa também consome bem. Consome 40 quilos per capita por ano. Não é pouco que a Europa consome. Agora, veja que coisa interessante. O mundo, a gente pegar o mundo, população e consumo, o mundo consome 22 quilos de açúcar per capita por ano. O que dá aí, grosso modo, se a gente pegar 22,4, nós estamos falando de um consumo aí de quase 2 quilos por ano por pessoa, né? Arnaldo, eu vou te pedir mais um intervalinho, a gente volta já para você concluir, tá bom? Tá legal. E a gente já volta conversando com o Arnaldo. Até já. Ok, está de volta. Eu interrompi o Arnaldo, ele estava concluindo um raciocínio. O Arnaldo pode concluir, depois a gente segue em frente. Então, você fez uma pergunta muito interessante, porque o consumo mundial de açúcar, todos os países do mundo consomem 184. O Brasil consome, como eu te falei, consome 10, 11, certo? Mas ele provê para o mundo uns 28, 30 milhões de toneladas. Então, eu diria que o Brasil continua sendo o grande player desse mercado. No mercado de exportação, simplesmente, porque o mercado de exportação, o que é? Você tem os países que produzem açúcar e consomem açúcar. Estados Unidos produz açúcar, consome açúcar. O que mais? A Rússia produz açúcar, consome açúcar. Vários países produzem açúcar, ou de cana ou de beterraba, e consomem açúcar. Agora, você tem aqueles países cujo consumo, cuja produção é insuficiente para o consumo, então, portanto, esses são os grandes importadores. Então, dentro do mercado de importação de açúcar, que hoje deve estar aí em torno de 60, 62 milhões, o Brasil é o grande líder. O Brasil participa aí com robustos 45, 50%. É metade do mercado, né? Metade do mercado, praticamente. E esse ano, que é uma coisa que eu citei no começo do programa, as usinas estão mais para o álcool ou mais para o açúcar? Porque tem uma crônica semanal que todo mundo fica esperando, que sai pela Archer Consulting, uma de café e a sua de açúcar e álcool. Eu tenho acompanhado, como todo mundo acompanha, e parece-me que o açúcar realmente teve até a última você fala dos fundos, que eles estão uma barbaridade comprados, né? É isso, quem compra é quem acha que vai subir. Então, os preços estão muito bons. E a gente, quando vai ao posto de gasolina, que é uma brincadeira, não estou falando sério, a gente se assusta com o preço, não estou falando do etanol, mas a gasolina, com certeza, está caro. Como é que está esse mercado aí no curto prazo, aí nos próximos... Olha, foi bom você tocar nesse ponto, porque essa questão da gasolina é sempre uma... Eu vejo comentários nos jornais, gente que manda carta, as coisas mais absurdas que você pode imaginar, né? Porque eu tenho como hábito fazer o seguinte: eu não dou palpite daquilo que eu não conheço. Mas como a coluna de leitor é livre, cada um pode escrever a bobagem que acha. Então, o cara pergunta assim: não é possível que a nossa gasolina seja mais cara do mundo? Querido,
O preço que você paga lá na bomba, ali, de gasolina mesmo, só tem 53%. Os outros 47% são impostos. Então, por que a gente paga um imposto alto? A gente paga um imposto alto porque, porque Brasília, né? Porque o governo federal, ele é um grande sugador de recursos, né? Por isso que a gente esperava que houvesse uma reforma administrativa. Porque a gasolina chega hoje no país, Reste, por R$3 o litro. FOB Santos. Chega no Porto de Santos ou no Porto de São Sebastião a R$3. Quando ela chega para você na bomba, é 5,40. Porque ali tem IPI, tem ICMS, tem não sei o que lá, tem a margem da distribuidora, tem a margem do posto de gasolina, tem a margem da refinaria. Pô, então, o problema não é a Petrobras. Agora, quer acabar com o problema da gasolina cara? Privatiza a Petrobras. Assim, nós vamos ter aqui 200 refinarias, 200 empresas exploradoras de petróleo. Né? Porque o brasileiro idiota ou o bovino que ainda baixa a cabeça para as bobagens que o governo fala, eles acreditam nesse negócio que o petróleo é nosso. Que petróleo é nosso, rapaz? Vai lá na Petrobras e pede um barril para tu ver o que vai acontecer. Vão jogar um grampeador na tua cabeça. Petróleo é nosso, é conversa fiada, é conversa de PT, é conversa de governo socialista. Nós vivemos num capitalismo e as empresas têm que dar lucro. Ora, olha o trabalho que o camarada fez. É o único executivo que eu vi na minha vida que vai ser mandado embora por ter tirado a Petrobras do poço e ter dado um lucro extraordinário. Agora, mas esse lucro, a Petrobras está fazendo isso, está tirando do povo. Conversa fiada. Sabe quando você tira dinheiro do povo? Quando você vende gasolina mais barata, porque tem no Estatuto da Petrobras o seguinte cláusula, que é uma blindagem, graças ao senhor Pedro Parente, que é o seguinte: todo o prejuízo que a Petrobras tiver por questões de programa de governo, quem vai ressarci-la é o Tesouro Nacional. Sabe o que significa isso, Peste? Que se houver intervenção por parte do Bolsonaro na Petrobras, e a Petrobras perder dinheiro comparativamente ao preço do mercado internacional, quem vai pagar é você, eu e quem está nos assistindo. E fica todo mundo lá batendo palma, o petróleo é nosso. Pô, vamos estudar. É inacreditável como é que nós estamos. O Brasil parece que só anda para trás. Então, esse é um grande problema. Nosso problema é uma carga tributária absurda. Agora, também não é verdade que o preço da gasolina, nossa, é o maior do mundo. Mentira. Eu estive em Portugal antes da pandemia e, meu amigo, naquela época, o dólar não estava onde está agora, né? O dólar estava 4 e alguma coisa. É R$ 7,40 o litro da gasolina. Dá até dor no coração. R$ 7,40. Meu amigo, não é fácil. Desculpe me estender, mas esse é um assunto tão pertinente agora que está incomodando demais as pessoas, e elas não entendem o seguinte: todo o bem que toda commodity que tem seu preço em dólar, ela tem que ser repassada em dólar. E a outra conversa que você fala assim: mas se nós produzimos aqui o petróleo a gasolina que nós produzimos aqui é de baixa qualidade, nós temos que trazer gasolina adicional para atender a nossa demanda. Mas por que a gente não vende só pensa em reais? Porque petróleo necessita de um investimento muito alto. E esse investimento vem de fora, com linhas internacionais. Então, não tem cabimento que a Petrobras esqueça a desvalorização da moeda. Entendeu? Nós precisamos aprender muito. Antes da gente discutir, a gente tem que aprender um pouco. Né? Porque se você começar a falar agora de algodão, eu vou ficar quietinho, porque eu não entendo nada de algodão. Mas as pessoas hoje se dão o direito de falar sobre tudo, sobre qualquer assunto. Né? Isso aí é aquele escritor italiano, que agora me fugiu o nome, que escreveu, Umberto Eco, ele escreveu sobre a internet alguma coisa assim, né? Que os idiotas iam tomar conta. Não porque eles eram idiotas, mas porque eles eram muito maiores do que os inteligentes. Quem falou isso foi o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues que um dia os idiotas vão tomar conta porque eles são maioria.
Maioria, né? Nosso tempo já acabou, Arnaldo, mas olha, mais um belíssimo programa, eu vou te chamar logo, logo. Eu queria só acrescentar, não é para reafirmar nada, mas enfim, o brasileiro produz, que trabalha, enfim, ele sabe, assim como o petróleo, que você já explicou muito bem, eu não preciso falar mais nada, o preço da soja, que a soja é muito fácil de produzir, né? O preço da soja, todo mundo que está no mercado sabe que é feito na Bolsa de Chicago. O preço que a gente fala, eu falo aqui, a soja hoje a saca no Porto de Paranaguá vale R$ 160. Isso quer dizer o quê? É o preço de Chicago, menos taxa, menos frete, menos despesas. Então, o Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai produzem 200 milhões de toneladas de soja, mas o preço, eu não sei porquê, é feito em Chicago, que produz 100 milhões de toneladas, nos Estados Unidos. Bom, tchau para você. Dá um tchau aí, a gente volta logo, logo. Muito obrigado, Resti, mais uma vez. Desculpe o desabafo aí, mas nós estamos numa situação muito ruim e o Brasil tem que mudar o rumo. Obrigado, foi mais um ótimo programa. Me aguarda um pouquinho aí que eu já falo com você. Pessoal, assim, mais um programa. Eu volto na próxima semana. Obrigado e até lá.